utilizar aqui o Microsoft Teams é que a aula, vocês podem ver aí, provavelmente chegou a mensagem para vocês, a aula está sendo gravada. Né? E essa aula, depois que eu terminar a aula, eu vou receber esse material gravado, vou estar postando ali para vocês no Ava, então vocês vão ter acesso a essa aula sempre que precisarem ali para estudar. Né? Então esse foi também um dos motivos da gente escolher esse recurso, já que o que a gente estava utilizando, né, o Skype, não tem essa opção. Então essa aí já vai ajudar aí no estudo de vocês. Às vezes o pessoal um dia não consegue assistir a aula, ou a internet às vezes não está muito legal, aí não consegue acompanhar, aí pelo menos tem essa opção aí de assistir a aula novamente quando puder, né? Ou quer assistir novamente a aula, né? Para estudar aí para uma eventual prova. E tem esse material aí para estudar. Vamos começar, então, falando sobre o trabalhinho que eu mandei lá para vocês, né? Onde tinham ali algumas questões para ser abordadas, né? Eu achei ali pessoal que me mandou, né? Que foram bem poucos. Tem uma galera aí ainda que não me enviou o trabalho. Lembrando que esses trabalhinhos aí valem nota. Os trabalhinhos que eu faço aí em toda aula valem nota. Então, aquela notinha que a gente tem lá de atividades em sala de aula é dessas atividades que eu faço, né, que eu peço para vocês, que a gente tira aí, que eu faço aí essas notas para vocês, tá? As questões ali, a primeira, por exemplo, ali, né? Quais informações devem ser apresentadas para convencer o idoso a praticar a prática de exercícios físicos, né? Uma questão importante para você conseguir convencer o idoso é você saber quais são as preferências dele, né? O que ele quer, né? O que ele necessita. Em pesquisas, né, o que o idoso mais quer é ter a sua independência, né, conseguir fazer as coisas sozinho, né, não depender de ninguém, ter um convívio social, né? Então, tudo isso são fatores que a gente pode utilizar para o convencimento aí dos idosos, né? Explicar que a atividade física vai fazer com que você consiga fazer as suas atividades aí do dia a dia, né? É interessante que você vai estar em convívio com outras pessoas, né? E coisa e tal. Então, são formas, né, de você conseguir convencer o idoso à prática de exercício físico. O segundo ali, o idoso pode fazer qualquer tipo de atividade ou é preciso considerar que o corpo dele não é mais o mesmo? Sim, como a gente conversou na aula passada, né? Falando ali sobre composição corporal, a gente vê que no envelhecimento a gente tem essa perda, né? De tanto de massa óssea quanto de massa muscular, né? E ali o aumento de gordura, principalmente gordura abdominal. Então, são fatores que têm sim que ser levados em consideração para você prescrever ali algum tipo de exercício físico, né? Isso aí é básico e a gente tem que ter isso e sempre levar isso em consideração. O que poderá acontecer com o idoso se ele não realizar exercício físico? Então, todas aquelas morbidades, todos aqueles problemas de processos degenerativos, de perda de massa óssea, perda de massa muscular, tudo isso com o sedentarismo e com a idade vai cada vez ficando pior, né? E ainda com aumento de gordura abdominal, que eventualmente pode acontecer e possivelmente vai aumentar também os riscos, né, de problemas cardiorrespiratórios, né, e assim por diante. Então, eles têm que estar também cientes que a falta ou não realizar esse tipo de atividades pode ser algo absurdamente aí prejudicial à saúde ali dos mesmos, né? E ainda coloquei ali uma situação problema, né?
onde ali você está trabalhando em uma academia de musculação em que a maioria dos alunos é de jovens adultos de 20 a 30 anos. Como um professor bom, com bom tempo de casa, já se acostumou a prescrever exercícios resistidos para uma população e tira isso de letra. Certo dia, um senhor chegou à academia e se matriculou para começar a desenvolver com você um programa de exercícios resistidos. Esse idoso tinha como características físicas estatura mediana e peso corporal aparentemente adequado para a sua idade, apresentado acúmulo de gordura corporal. Em uma conversa inicial com você, ele disse que não pratica exercício físico havia muito tempo e que estava com dificuldade em realizar algumas tarefas do dia a dia, e o seu objetivo, portanto, era conseguir voltar a realizar as atividades do dia a dia sem dificuldades. Com base nisso, como você prescreverá o programa de exercício para esse indivíduo? Ele pode treinar como qualquer outro aluno da academia? Se ele apresenta ter peso e composição corporal adequados para a idade dele, qual seria o motivo de ele não conseguir realizar as atividades do dia a dia? Essa questão, acho que ninguém assim colocou uma resposta que realmente dá para entender o porquê que isso está acontecendo. Né? Então, eu gostaria de discutir um pouquinho mais essa quarta questão com vocês antes da gente iniciar os assuntos, porque assim, se vocês puderem notar na quarta questão, uma das situações ali que ele fala que esse idoso tinha como característica física estatura mediana e peso corporal aparentemente para a sua idade. Peso corporal não significa que a composição corporal está adequada. Né? Ainda fala ali que apresenta acúmulo de gordura corporal. Né? Então, ele pode ter ali uma perda considerável de musculatura, mas é que acaba compensando o peso na gordura. Aí, se você for levar em consideração a altura e peso, né, o IMC ali dele, pode ser que dê um IMC ali compatível com a altura dele, mas não significa que as composições corporais estão adequadas. Né? Olha como ele falou, o peso corporal com a altura estava adequado, mas não necessariamente a composição corporal. Então, talvez ele não consiga fazer essa atividade do dia a dia, porque possivelmente a composição corporal dele, muscular, deve estar inadequada. Então, ele deve ter perdido uma massa magra muito importante, né? Uma perda de massa magra importante, e tem esse excesso aí de gordurinha, né? Por isso que, se levar somente em consideração estatura e peso corporal, e não composição corporal, vai aparentar que está legal, né? Mesma coisa se a gente for levar em consideração apenas o IMC, se você pegar um fisiculturista, vai dar um resultado ali para ele como obesidade, ou às vezes até obesidade mórbida, né? Que esses fisiculturistas eles vão ter 120, 130 quilos às vezes, né? Então, há uma diferença entre peso corporal e composição corporal. Então, essa talvez seja aí uma resposta mais coerente, né, com as dificuldades dele de realizar as atividades do dia a dia, devido à diminuição significativa de massa magra, né, no caso ali, possivelmente uma diminuição de massa muscular. Tranquilo? Alguém concorda ou discorda? Vocês podem comentar aí. Tranquilo. Show de bola.
Tamo na escuta, professor. Beleza. A gente está ouvindo, professor. Sim, é que eu percebi assim que ninguém chegou basicamente, mais ou menos nessa linha de raciocínio, né? Que a pessoa ficou mais preocupado nas questões de como montar o exercício para o indivíduo e não pensou muito no que pode estar acontecendo. Embora os exercícios eu achei bem interessantes, né? E os cuidados, teve alguns ali que colocaram os cuidados bem interessantes ali, que tem realmente cuidar, já que existe um aumento de gordura ali, possivelmente gordura abdominal, né? Então ele tem os riscos e a gente tem que estar monitorando todos esses fatores para evitar aí problemas maiores do que a dificuldade das atividades do dia a dia, né? Beleza? Espero que essa parte aí de composição corporal, a importância da gente saber essa composição corporal tenha sido aí resolvida. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer o que eu fiz na outra aula. Espera aí. Aqui. Conseguindo ver o slide aí, pessoal? Sim, sim. Show. Então, isso aí é coisa nova que eu estou aprendendo. Antes não dava para fazer, agora eu já consigo fazer isso aí também. Então fica mais fácil a gente conseguir acompanhar aí os slides, né? Com o slide fica melhor até para acompanhar, né? O que o professor está falando. Show. Então vamos lá. Bem melhor. O assunto de hoje, vamos falar sobre as alterações fisiológicas nos idosos. A gente falou sobre composição corporal semana passada. Hoje já vamos entrar um pouquinho mais aí nas questões fisiológicas, né? Aí vamos iniciar aí já com uma situação problema, né? Que é mandado ali no AVA ali para vocês. Isso aí vocês também têm acesso lá no AVA, né? E a situação é: por que as capacidades físicas declinam nos idosos, né? Além das alterações na composição corporal, que foi o que a gente estudou na aula passada, o processo de envelhecimento também promove alterações nas capacidades físicas do indivíduo. Essas alterações acabam sendo determinantes para a capacidade dos idosos serem autônomos e independentes. E como eu falei com vocês, né, e já dei vários exemplos com relação a isso, uma das principais coisas que os idosos querem é alcançar essa autonomia, essa independência, não ter que depender de outras pessoas. As capacidades afetadas, que apresentam grande ligação com essa autonomia e independência, são a força muscular, a capacidade cardiorrespiratória, a flexibilidade, e é nessas capacidades que iremos focar nossos estudos aí nessa sessão. Aí, como a gente falou ali, e foi no exemplo aí do exercício, né? Como a composição corporal também vai influenciar aí em alguma dessas capacidades, né? Se no caso dele ali, daquele exemplo que a gente deu no exercício, for uma perda de massa magra, então, sem dúvida, ele vai perder força muscular também nesse sentido, né? Perdendo força muscular, ele vai ter dificuldade ali de se locomover, às vezes de se levantar, né? Então, essa musculatura também tem que estar sendo trabalhada, né? A capacidade cardiorrespiratória também já entra na questão de condicionamento físico, também se já tem algum tipo de doença já pré-existente, né? E a própria flexibilidade. Se existe também aí o problema de
fraqueza muscular. Isso também vai resultar também em repercussões articulares, né? E também o próprio desuso, né? A própria falta de exercício vai gerar aí uma atrofia muscular e com isso também gerando dificuldades de movimentos articulares, diminuindo assim também flexibilidade. Beleza? Então vamos aí tentando identificar aí o problema, né? A questão de força, capacidade cardiorrespiratória e também aí a flexibilidade. Chegamos aí a uma questão também. Se o idoso apresenta um declínio das capacidades físicas com o passar dos anos, o que devemos esperar dele durante a realização de um exercício ou de uma prova de maratona aí, por exemplo? O que vocês acham? Vou jogar essa pergunta aí para vocês. Isso sem levar em consideração qualquer tipo de doença já pré-existente, tá, pessoal? Só pensando no envelhecimento em si, das perdas fisiológicas que esse idoso vai ter. O que vocês esperam durante aí a realização de um exercício ou de uma prova de maratona? Talvez um grave não, um alto risco de lesão, talvez? Por quê? Talvez pelo fato das articulações deles estarem mais prejudicadas com o passar do tempo também, né, professor? Principalmente eles ali, no caso de uma maratona, que é um impacto muito grande. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Como a gente conversou, processos degenerativos articulares, numa certa idade, ela já é inevitável, né? Então, vão acontecer processos degenerativos. Então, numa certa idade, numa maratona, onde vai haver aí impactos contínuos e por um longo período de tempo, porque maratonas aí vão durar, sei lá, pelo menos uma maratona curta em 1 hora, uma maratona maior aí que chega até 2 horas e pouco. Então, são muitos estímulos, muitos impactos e, sem dúvida, né, num idoso que possivelmente já vai ter a sua articulação aí desgastada, pode gerar aí uma lesão maior. Por mais que tenha feito fortalecimento, por mais que esteja preparado, né, já, sem dúvida, vai haver ali um desgaste. Bem colocado. Mais alguma situação, pessoal? Fora a questão articular? Professor, tem um idoso de 72 anos de São Francisco que ele faz todas as maratonas aqui perto da região. Só que assim, ele faz muito exercício todos os dias. Ele dá uma corrida no mínimo de 5 quilômetros. Já é bastante coisa, né? Mas assim... E as maratonas dele é 21 km e ele faz muito bem. E ele termina todas elas. E será que termina tudo isso sem dor? Sem dor. Sem dor. É impressionante, porque a gente que cobre esses eventos com a ambulância, a gente vê que ele simplesmente ele para, assim, ele quer ficar em pé, bebe água, mas assim, ele diz que ele não sente dor nenhuma. E ele faz todos os dias 5 km sempre. Ótimo, mas assim, né? Como a gente falou, tem os mutantes aí também, né? Tem o pessoal que se prepara a vida inteira, que já tem uma articulação bem protegida porque fez exercício uma vida inteira, meio que já preparando o seu corpo para isso, né? Mas como falou, é o que a gente pode esperar, imaginando que é um idoso, que ele vai ter um processo degenerativo, né? Então, possivelmente, isso é uma situação que pode acontecer, de gerar dor articular, principalmente ali região de joelhos, quadril, é algo de se esperar que possa gerar dores articulares devido a processos degenerativos. A artrose, por exemplo.
Mas não quer dizer que não existam exceções, né, de pessoas que são abençoadas aí de um corpo super resistente e que consigam ter uma longevidade aí gigante no seu esporte por essa capacidade. Isso pode acontecer, como tem, se a gente levar isso aí para o futebol, vão ter atletas que vão conseguir passar a sua carreira inteira sem lesões musculares, e vão ter aqueles que vão ter lesões recidivas o tempo inteiro, né? Então, depende muito da genética aí também de cada atleta. Mas, sem dúvida, se a gente for pensar no processo, né, de envelhecimento, essa é uma questão que pode sim acontecer. Talvez esse senhor aí seja uma exceção, né? Mas alguma colocação aí, pessoal, do que você pode esperar de um atleta idoso que vá fazer, ou não necessariamente também uma maratona, ou qualquer tipo de exercício físico aí também, né? Devido aí ao processo de envelhecimento. Pessoal, para facilitar o raciocínio de vocês, não necessariamente precisa ser um atleta, né? Que como está na foto aqui, o pessoal é de uma certa idade, mas com físico aí melhor que o meu, então aí acaba levando vocês a pensar em idosos atletas, né? Mas pensem também em idosos que estão indo aí, que pode aparecer numa academia aí que vocês trabalham, academia de vocês, o que esperar, né? Pensando, levando em consideração o processo de envelhecimento. Professor, não sei se dá, só para poder acrescentar, lá na academia onde eu trabalho, tem um senhor que ele está completando 50 anos. Porém, ele tem vários problemas devido a serviço repetitivo. Então, imagina só, ele começou a fazer exercícios agora, com uma idade já avançada, e ainda com uma série de problemas. Ele tem hérnia de disco, ele tem bursite e tem artrose. Agora você imagina uma situação dessa. Então, só para poder acrescentar, né? Porque aí o senhor está falando de idosos já atletas, como tem na imagem aí, né? Agora pega um cara que já tá um pouco mais complicado o caso dele. Mas quantos anos ele tem? 50 anos. 50 anos. Sim. Eu conheço ele porque ele trabalhou na Tupi junto comigo lá, ele era facilitador. Uhum. Porra, Matheus, 50 anos, tu diz que é uma idade avançada? Pois é, eu fiquei um pouco assustado com isso aí também. Vamos com calma aí, vamos deixar lá. Não. Segundo aí o OMS, né, o idoso é a partir dos 60 anos aqui no Brasil, né? Então, 50 anos ainda é um jovem, praticamente em meia-idade ainda, né? Olha, tem muito homem de 50 anos que bate esses meninos de 30 e poucos anos aí, hein? Verdade. Isso é verdade, Dá, isso é verdade. Eu até fiquei com medo aqui que o Matheus falou de um senhor de 50 anos. Ai, Jesus. Ele tá assim, é que a minha ideia é que pela idade dele agora não é tão avançada, mas imagina depois com esses problemas já agravados. Ele começou sem a se dúvida. histórico Matheus, cuidado, não vai falar que idosa é com 44, né? Aí nós vamos na sala. Viu? Beleza. Pessoal, então vamos lá. Mas o que o Matheus falou ali é interessante mesmo, porque como eu falei, a artrose é um processo que normalmente acontece ali pelos 50 anos mesmo, né? Mas como eu falei, começa. É para começar por aí, né? Então, no caso desse exemplo que ele deu, já existe ali uma artrose considerável e outros processos degenerativos, né? Para gerar ali uma hérnia de disco, entre outras situações, né? Processos inflamatórios, né? No caso ali da bursite. Então, é uma pessoa que está gerando enormes sobrecargas no seu corpo. Não sei no que ele
realmente, no que ele trabalhava, né? Ali na Tupi, se ele realizava muitos movimentos repetitivos ou carregava muito peso, alguma coisa que fosse gerar aí essa sobrecarga tão grande ali no corpo dele. Mas sem dúvida, é uma pessoa que precisa trabalhar bastante aí fortalecimento muscular, estabilidade, né? Verificar como é que está acontecendo esses movimentos dele, né? Se não está gerando nenhuma sobrecarga e assim por diante, né? Mas sem dúvida, é uma idade muito baixa para ter tantos problemas já aí naquele corpo. Então, temos que cuidar bem. Na verdade, um senhor, né, que nem dizer ele, de 50 anos, desse tipo, que ele nunca praticou nenhum exercício físico, na verdade, ele tem que ser bem acompanhado, porque pela parte cardiorrespiratória também, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque além de ter esses problemas, sem dúvida, a parte de condicionamento físico dele não deve ser dos melhores. Uhum. Não, inclusive ele tem tem excesso de gordura abdominal. Uhum. Então, mais um fator de risco aí, né? Imagina como que não deve estar o colesterol dele, então, triglicerídeos. Exatamente. Vamos lá. Aí temos a questão ali de perdendo a força, né? Perdendo a força muscular, que é uma situação que pode acontecer, né? O idoso ele vai perdendo a sua força muscular devido ali à diminuição de estímulo nervoso, né? Que chegam ali as fibras musculares. Isso pode acontecer. Diminuição da quantidade, né, de unidades motoras sendo recrutadas. Né? A gente sabe que para gerar uma contração muscular é necessário que as unidades motoras sejam, que a quantidade de unidades motoras a serem recrutadas sejam o suficiente, né, para realizar a força para acontecer o movimento. Existem também as dificuldades, né, de nutrientes, né, como a gente pode falar ali do elemento cálcio, que é um elemento que, além, não somente para a constituição da parte mineral da estrutura óssea, ela é absurdamente importante para a contração muscular, porque ela, ao se ligar à troponina lá da nossa actina, né, que fica lá junto à actina, ela é bastante importante para acontecer a contração, né, entre actina e miosina ali das fibras musculares, para que aconteça a contração propriamente dita. Então, o cálcio ele é um elemento absurdamente importante, não somente para a constituição óssea, mas também para a contração muscular. Então, por isso, a necessidade da reposição de cálcio nessa idade. Não é somente para fortalecer o osso, mas também para que a contração muscular também seja mais efetiva. Então, vai auxiliar tanto no suporte ósseo, mas também, né, ajudando na contração muscular. Beleza, pessoal? Alguma dúvida sobre isso? Não. Beleza. Diminuição também da capacidade cardiorrespiratória, né? A diminuição ali da frequência cardíaca máxima, com o passar dos anos, diminuição da troca respiratória, diminuição do débito cardíaco e no fluxo sanguíneo, reduzindo ali o aporte de sangue oxigenado para o organismo, né? Então, o processo de envelhecimento vai acabar diminuindo todos esses mecanismos que são necessários, né, para gerar ali a oxigenação no suporte sanguíneo, e a gente sabe que a musculatura também, para gerar uma contração, ela precisa desse suporte sanguíneo, né? Então, é importante que a gente consiga também trabalhar bem aí com essa situação. É evidente também que se o idoso não fizer nada, não fizer nenhum tipo de atividade física, não trabalhar a sua musculatura, ele vai se tornar menos flexível,
né? Porque vai gerar ali a deteriorização das cartilagens, né? Que é a artrose, o processo degenerativo ali da articulação, desgaste dos ligamentos, dos tendões, diminuição de líquido, aumento de densidade ali do colágeno, diminuição de elastina, né? Se você perceber, a colágeno e elastina ali na pele é bastante importante. Então, se tiver uma perda dessas proteínas ali no nosso sistema tegumentar, vai gerar ali uma dificuldade, né, na pele, inclusive essa diminuição de líquido e de colágeno e elastina é onde vão começar a aparecer ali as rugas, por exemplo, né? Aumentando a calcificação das cartilagens, né? Onde pode aparecer ali, por exemplo, os bicos de papagaio, né? Que a gente chama aí de osteófitos, né? Então, tudo isso aí pode acontecer. Mas, óbvio, se o idoso tiver uma prática de atividade física contínua, ela vai conseguir, né, botar as duas mãos nos pés, como está ali na imagem, né, coisa que eu, por exemplo, não consigo fazer, não chego nem perto dos pezinhos. Portanto, o envelhecimento ele representa ali como consequência um efeito da passagem do tempo, né? Aí temos ali o envelhecimento biológico, né, que é essa parte fisiológica que a gente está falando, né? Mas também tem o envelhecimento psíquico, né? A parte também da parte mental, né, onde vai perdendo ali também essa autonomia e dependência, né? Que do processo de envelhecimento, como eu já falei para vocês, temos algumas doenças aí neurológicas, né, como Alzheimer, Parkinson, né, que podem gerar aí efeitos, né, bastante importantes nesses mecanismos aí de autonomia e dependência. No envelhecimento biológico ali, todas as pessoas, animais, plantas, passam ali por transformações ao decorrer ali dos anos, né? E essas modificações podem ser consideradas ali como uma involução morfológica e funcional que afeta ali a maioria dos órgãos e leva a um gradual declínio de performance dos indivíduos, culminando ali com a morte. Então, como a gente falou, vai acontecer toda aquela queda hormonal, diminuição de massa corporal, de massa muscular, parte cardiorrespiratória, aumento de gordura. Então, todo esse declínio vai acontecendo gradativamente, obviamente, dependendo muito do que esse indivíduo fez a sua vida toda, né? Porque se ele tem uma atividade física contínua, tem uma preparação física contínua, vai chegar numa certa idade e vai estar tudo legal com ele, né? A não ser se por uma eventualidade aí acontecer aparecer algum tipo de doença, né? Que possa declinar tudo isso aí novamente. Aqui só mais uma observação, né? Que o envelhecimento biológico ele é gradual, dinâmico e irreversível, né? Então a pessoa vai ficando mais velha, mas ela não consegue reverter essa situação, né? Ficar mais jovem, a não ser com algumas situações aí artificiais que seja só para enganar, mas fisiologicamente vai continuar envelhecendo da mesma forma, né? Só dá para reverter um pouquinho aí na questão estética, né? Mas o processo de envelhecimento ele vai acontecer a pessoa querendo ou não. Aí voltando a falar, né, sobre a questão da composição corporal, como ela é importante, né? E uma situação que sem dúvida vai acontecer conforme, né, o envelhecimento é a perda da estatura. A pessoa vai diminuindo de tamanho. Isso acontece devido também à perda ali de massa muscular, que isso o que mantém as estruturas ali, por exemplo, as curvaturas da coluna são essas musculaturas. Então, conforme essa musculatura vai enfraquecendo, vai gerando aumento dessas curvaturas
E também a situação dos discos intervertebrais, né, que eles vão tendo uma perda de líquido, né, fazendo com que diminua ali o espaço entre as vértebras também. Então, tudo isso vai gerando aí essa diminuição de estatura. Outra situação que pode acontecer com o ganho de peso, né? A gente pode estar perdendo também esse arco plantar aqui, que é bastante importante. A gente pode perder esse arco e com isso aí também diminuir aí algumas medições aí também. Nessa imagem a gente consegue observar a diferença ali entre a estatura ali de um adulto e de um idoso, né? Como a gente pode ver ali, o aumento, né, da gordura abdominal gera também ali uma hiperlordose lombar, né, como acontece com as grávidas também, quando começa a crescer a barriga, vai aumentando a curvatura lá da lombar. E outra situação que acontece no idoso também, como a gente falou, os aumentos dos arcos, né, das curvaturas anatômicas ali do nosso corpo, ele vai ter um aumento da cifose torácica, que a gente chama de hipercifose, né, um aumento ali da curvatura da região torácica, né? E como vocês podem ver nessa imagem aqui de cima, né, o espaço entre as vértebras aqui está bem diminuído. Olha aqui como é num adulto, né? E como é que fica aqui num senhor idoso. Beleza? A gente consegue já ver essas alterações aí significativas, né? Aumento também dos diâmetros da caixa torácica e crânio. Nariz e orelha aí também continuam crescendo. Aumento do tecido adiposo na região abdominal, como a gente já falou aí algumas vezes, e a diminuição do teor de água corporal, né? Diminuição também do número de células nos órgãos, perda de massa corporal, já falamos bastante sobre isso também, mas não só na questão muscular, mas também ali rins, fígados, né? Também vão estar entrando nessa. Diminuição da elasticidade e espessura da pele, falei agora um pouco sobre isso também, diminuição da elastina, né? Que é bastante importante. E levando ali o aparecimento das rugas, né? Devido a essa perda também, né? Ali tanto da elastina como do colágeno também, que é bastante importante nesse segmento aí da pele. A epiderme também sofre aí algumas alterações, se tornando aí mais fina, né? Por isso ali no idoso, qualquer pancadinha, qualquer encostãozinha ali já começa a aparecer ali algumas manchas, né? Diminuição ali de pelos também acaba acontecendo, né? A gente pode ver nessa imagem na mão aí de um idoso. Sistema músculo-esquelético também, a gente pode observar aí algumas estruturas importantes, como eu falei, né, as curvaturas anatômicas, né, que a gente vai ter, lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar, e no caso aí do envelhecimento, essas curvaturas aí vão aumentando, né, e diminuindo o espaço ali entre as vértebras também. Aí já falamos um pouquinho sobre essa questão da massa óssea, né? Dessa perda de massa óssea, né? Essa redução da densidade mineral óssea que acontece por aquela doença que a gente falou um pouquinho, né? Que é a osteoporose, que acontece normalmente aí no envelhecimento, que vão ter algumas baixas aí também de questões hormonais e com isso também acelerando esse processo aí de perda óssea, né? E como diz aqui esses autores, né, a partir dos 50 anos não há uma perda aí considerável, mas depois disso é normal acontecer uma perda óssea, na questão do envelhecimento.
problema, se isso é acentuado, aí já é considerado uma patologia, né? Que daí, a princípio, no início, é chamado de osteopenia e depois, né, chamado de osteoporose, quando essa perda de densidade já é algo que caracteriza-se ali por um risco de fratura devido a essa perda, né? Aí aqui só algumas informações, né, sobre o sistema ósseo, né? Que o osso é um tecido conjuntivo, mineralizado, altamente vascularizado, né? Em transformação constante, como a gente falou, né? A troca desse tecido ósseo ele acontece constantemente. Temos lá as células do osteoblastos, que eles vão estar gerando novas células ósseas, e os osteoclastos, que vão estar fazendo ali a fagocitose, né, tirando ali aquelas células antigas, né, e as toxinas ali do corpo, né, fazendo a eliminação dessas toxinas. O que pode acontecer, né, o que acontece na osteoporose é que esses osteoblastos que trazem essas novas células, né, que formam essas novas células, eles começam a não fazer mais isso, ou fazer muito pouco, né, numa quantidade muito pequena. Aí, e os osteoclastos continuando ali o seu trabalho, acaba acontecendo ali essa perda de densidade óssea, que se caracteriza ali primeiro em osteopenia e depois em osteoporose. E também é importante falar ali, né, que o osso maduro é composto por duas espécies de tecido, o osso compacto e o osso esponjoso ou trabecular, levando em consideração que o osso ele é duro, né, porém ele é flexível, até por isso que não é assim tão fácil quebrar um osso, porque ele tem uma certa flexibilidade. Se ele fosse totalmente duro, seria mais fácil aí de quebrar, né? E aqui, no caso, é um exemplo aí de um osso longo, né, que é a cabeça do fêmur, né, no caso a estrutura chamada fêmur, né, onde ele é mais compacto na região da sua diáfise, né, que é essa parte mais central do osso, né, e na sua epífise ele já é um osso mais esponjoso, exatamente para que ele consiga absorver melhor os impactos, né? Porque se ele fosse também compacto ali na cabeça do fêmur, na parte distal, né, na sua epífise, geraria ali muito mais impacto e com isso, né, aceleraria aí processos degenerativos como a artrose. Tranquilo, pessoal? Estou muito rápido. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Pode me interromper aí e perguntar que a gente discute. Tranquilo, professor? Show. Então, alterações ali no sistema musculoesquelético relacionado ali à idade, né? O músculo há perdas de fibras musculares, redução de força e redução ali da atividade da miosina, né? No caso ali, citando, né, a parte da adenosina trifosfato, né, o ATP, que é ele que vai gerar energia para a cabeça da miosina, se ligar ali no momento da ligação com a actina, fazer a contração das pontes, o deslizamento ali, né? O processo de deslizamento da contração propriamente dita, né? Alterações ali do sistema neuromuscular. Os músculos ali são organizados ali em fibras e são formados por feixes, e cada feixe recebe uma denominação ali de fascículo. E os fascículos são constituídos por miofilamentos, né? Que, por sua vez, compreendem ali as miofibrilas. E essas miofibrilas, né, são constituídas e divididas ali em... Como é que é? São divididas, né, em sarcômeros, né? E esses sarcômeros é onde vão estar constituídos ali a actina e miosina, né, os filamentos, né, de actina e miosina. E cada sarcômero desse, né, cada fibra muscular desse, ele é coberto por uma membrana, né, que no caso da célula, nossa célula normal lá é chamada de citoplasma, né,
no caso, a gente vai ter ali o sarcoplasma, né? Ou a membrana ali no final ali da fibra muscular, né? O sarcolema. Aí podemos falar, né, que essa perda de massa muscular que a gente fala tanto, né, que acontece no indivíduo idoso, é a sarcopenia, né? É assim que a gente vai chamar, né, essa perda de massa óssea constituída aí pelo processo de envelhecimento, né, que vai diminuir ali o peso muscular, perda das unidades motoras, diminuição de força, diminuição de coordenação motora, porque ele não vai ter um poder contrátil, né, significativo para exercer essa força também, e diminuição de poder de contração muscular, né? Acabei de falar. Isso, né? A gente falando sobre isso, sobre essa questão ali, justifica bastante o que eu falei lá da questão do exercício, né? De semana passada. Aqui a imagem mostrando, né? Os músculos, né? Parte mais macro e microscópico, né, mostrando ali a fibra muscular, né, ali não dá para ver, mas ela tem divisõezinhas ali que a gente chama ali de sarcômero, né, ali no caso das fibras musculares. Alterações no sistema nervoso. O envelhecimento ele promove uma diminuição do peso e volume também, né, do cérebro, né, volume cerebral. Então, ali aos 90 anos, por exemplo, o encéfalo já apresenta um peso aproximadamente 10% menor que os indivíduos aí de 30 anos. Então já tem uma perda aí considerável, né? E também esta perda de peso de volume se concentra ali nos lobos frontais e temporais. Que a gente já falou, que não tem importância, a gente consegue ver aí agora a imagem do encéfalo, né? Onde a gente pode ver ali a parte do lobo frontal, que é essa partezinha aqui da frente, né? Questão do cérebro, a parte do hipotálamo, né? E tálamo, que são estruturas aí bastante importantes, onde vai ser identificada a informação de dor, por exemplo, né? Questão aqui do cerebelo, que também é bastante importante, que é um local onde vai gerar aí a coordenação motora, né? Então é bastante importante. O tronco encefálico. Então temos aí as estruturas do encéfalo. Aí temos também, né, como a gente falou, né, diminuição dessa composição cerebral, né, que vai chamar de atrofia cerebral, que é a diminuição ali da substância cinzenta, branca, e a morte também axônica, né, que pode acontecer. Diminuição de fluxo e velocidade do sangue também no cérebro, né? Aí ali a substância branca, que ela é um conjunto de células com funções de apoio, sustentação, isolamento elétrico ou nutrição dos neurônios. E a substância cinzenta é responsável por interpretar os impulsos nervosos, produzir os impulsos nervosos, né, e coordenar ali as atividades musculares reflexas. Controle muscular, percepção sensorial, como a visão, audição, memória, emoções, fala, né? É o que vai mandar aí essas informações, né? Perda gradativa dos neurônios piramidais, que são os neurônios ali no sistema nervoso central, né? Redução de neurotransmissão nervosa, que é bastante importante, né? Porque essa transmissão nervosa ela acontece, né, através ali do axônio, a gente consegue ver aqui. Vocês conseguem ver o mouse mexendo ali? Não. Na imagem não consegue ver o mouse mexendo? Não. Ah, que pena. Então, ali vocês conseguem ver na imagem um neurônio, certo? Estão conseguindo ver? Sim. Sim, aham. Sim. Aí temos as composições ali do neurônio, né? Aquelas partezinhas mais pontudinhas no início ali são os dendritos, né? Aí temos o núcleo, né? O corpo ali
do neurônio. Aí temos o axônio, que é essa parte mais comprida, né? Aí temos ali as bainhas de mielina, que são essas partes brancas ali em cima ali do axônio, né? Que envolve ali o axônio. Essa partezinha onde tem ali nó de Ranvier, que é os nódulos de Ranvier, né? E lá no final, terminais ali do axônio, né? Ou terminais sinápticos, que é onde vai gerar ali a sinapse com outro neurônio ou com a fibra muscular, víscera e assim por diante, sei lá, com que esse neurônio vai querer se comunicar, né? Aí o que pode, por que eu estou explicando e estou falando sobre essas estruturas, né? A bainha de mielina, ela tem funções bastante importantes. Ela, além de proteger ali o axônio, ela vai fazer um efeito de propagação dessa informação ali pelo axônio, de propagação dessa transmissão nervosa de forma saltatória, porque essa informação ela não vai passar por todo o axônio, né? Ela vai passando de nódo em nódos ali de Ranvier. Então, essa transmissão vai passar ali, sei lá, as 400 vezes mais rápido, devido a essa bainha de mielina, certo? E o que acontece? Acontece que no processo de envelhecimento, o que pode acontecer é algumas doenças que possam destruir aí essas bainhas de mielina, fazendo que aconteça uma redução dessa neurotransmissão nervosa. Certo? Então, a pessoa pode ter dificuldades aí de enxergar, dificuldades de se locomover, de ter uma contração muscular ou uma falha de alguma víscera devido a essa dificuldade de condução nervosa, sendo que tudo isso funciona através de informações geradas lá pelo nosso sistema nervoso central, né, para as periferias, né, que daí são os membros, músculos, vísceras, glândulas e assim por diante. Certo? Por exemplo, aqui nessa imagem, a gente vai vendo aqui essa degeneração da bainha de mielina, né? Aqui na parte de baixo tem a bainha de mielina ali normal e ali já ela lesada. Então, essa lesão é que vai fazer com que essa condução nervosa, essa informação que vai ter que passar por esse axônio de forma mais lenta devido a essa lesão ali na bainha de mielina. Certo? E um exemplo que a gente pode dar dessa lesão, né, que uma doença que acontece gerando aí esse problema é a esclerose múltipla, né, que é uma doença causada ali pela perda da bainha de mielina, né, a desmielinização ali dos neurônios, né, onde esses sintomas ali podem ser de deficiências sensitivas, né, dificuldades de coordenação, problemas de marcha e os outros exemplos aí que eu já dei para vocês. E as alterações? Alguma dúvida aí, pessoal? Não. Tranquilo? Tranquilo. E alterações ali nos sistemas cardiovascular. O envelhecimento também ele vai promover aí alterações nesses sistemas, como a gente já havia falado ali, né? Tanto alterações dos vasos, do músculo cardíaco, válvulas cardíacas, né? Pode ter diminuição do número de fibras elásticas, né, da parede ali da aorta, aumento da fibra de colágenos na disposição de sais e cálcio, que pode gerar ali uma rigidez da parede arterial, diminuição da elasticidade da parede arterial, aumento ou diminuição também da massa do músculo cardíaco, né? Tanto a diminuição quanto o aumento vão gerar problemas. A diminuição pode ser que o músculo cardíaco não tenha força o suficiente para gerar a impulsão do sangue para todo o sistema, né? E também um músculo muito aumentado, ele vai ter também a mesma dificuldade de gerar essa contração também para mandar o sangue aí para todo o corpo. Então não pode ser nenhum dos extremos. Acúmulo de gordura no coração, aparecimento de fibroses no coração, tudo isso vai gerar dificuldades, né, de contração muscular, né? Calcificação ali do miocárdio, válvulas, artérias coronárias e aórticas,
também vão gerar sérios problemas aí, inclusive, né? Talvez aí gerando até um infarto aí do miocárdio. Aqui temos algumas imagens, né? Explicando, mostrando como acontece aí, por exemplo, né, uma arteriosclerose aí de uma artéria, né? Ele mostrando ali limpinha ainda primeiro, depois começam a aparecer ali placas, né, placas aterometosas, né? Aí depois ali já começa a ter uma diminuição ali da luz arterial, né? Essas placas ali, eles começam a calcificar, né? Na figura D ali já começa a aumentar ali o núcleo de lipídios, né? De gordura, né? E com isso também aumentando a calcificação e diminuindo ali o espaço para a circulação ali do sangue. E no E ali já começa a gerar ali a formação de trombos, né? Obstruindo ali completamente ou até parcialmente ali a circulação naquele local, onde pode, dependendo do local, pode gerar aí também um infarto. Aqueles pretinhos é os trombos? Ali são as hemácias e as plaquetas. Ali os trombos são na parte mais de baixo, né? Onde já está travando, trancando ali a circulação. Os trombos, eles acontecem devido à coagulação, né? Ali das hemácias. A coagulação do sangue, né? Alteração ali do sistema respiratório, né? Que daí vai ter a diminuição da atividade também ali dos músculos, né? Acessórios, diminuição da superfície alveolar e fibrose também, calcificação das estruturas do tórax. Então, esse indivíduo ele vai ter bastante dificuldade de abrir ali, né, o tórax e conseguir ter uma respiração aí significativa, né, importante. Diminuição também da troca gasosa, então a oxigenação do sangue não vai ser feita de forma adequada, gerando vários outros problemas em todos os outros sistemas também do nosso corpo. Né? Perda de mobilidade da caixa torácica, que é bastante importante, né? Precisa ter esse movimento para amplitude e elasticidade ali também dos pulmões, e a própria perda de elasticidade dos pulmões devido aí à diminuição das fibras elásticas. Então, ele não vai ter essa complacência ali necessária para a respiração. Pessoal, alguma dúvida aí do material? Não. Tranquilo, professor. O professor, De boa. Tranquilo. esse material vai estar disponível no AVA? Oi? Esse material vai estar disponível no AVA ou por e-mail? Esse material ele já está disponível em PDF para vocês lá no AVA, tá? E a aula está sendo gravada. Essa aula está sendo gravada. Eu também estarei disponibilizando essa aula também lá no AVA. Só que vai demorar um pouquinho, precisa um processo aí de baixar a aula, postar ela no YouTube, do YouTube passar lá para o AVA. Mas essa aula também está sendo gravada e vai ser postada lá. Ah, tá certo, então. Obrigada. Ok? Ok. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, em relação às perguntas que eram para entregar, tem uma data definida? Eu pedi já para fazer até essa semana, mas pode me mandar ainda, Semana tá? passada. Semana passada, né?